Eu tenho uma pergunta. Tá faltando dinheiro aí? Quase 1 milhão de pessoas têm mais de R$ 1.000 para receber, mas o valor está lá parado no banco, consórcio ou outra instituição financeira. Agora presta atenção. Quem não consultar o site valoresareceber.bcb.gov.br e pedir a devolução, pode perder o dinheiro de vez. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que autoriza o governo a recolher os recursos que não foram resgatados. Caso a proposta vire lei, os titulares vão ter 30 dias para sacar os valores. Os dados do Banco Central do Brasil mostram que mais de 8 bilhões e meio de reais estão disponíveis para resgate no sistema de valores a receber. Para explicar melhor, a gente faz conexão com o Rodrigo Simões, que é economista e professor da Faculdade do Comércio. Boa tarde, professor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Por que o governo está de olho nesse dinheiro e onde ele pode ser usado, hein? Muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde à audiência e boa tarde, Kelly. Bom, você vê, né? 8 bilhões de reais, tá? Mais de 45 milhões disponível para pessoas físicas, tá? E 3 milhões, tá, de contas ali, de valores para serem ressarcidos para as pessoas jurídicas. O governo, ele tem isso lá guardado, né? Isso fica guardado sobre a custódia do Banco Central para poder ser ressarcido para quem identifica esse valor, caso a pessoa não tenha recebido. Eu mesmo já passei por uma situação dessa com um consórcio há muito tempo atrás e também recentemente de uma conta que eu tive, que eu era remunerado por uma universidade aqui em São Paulo. E acredite, eu tive lá R$ 2,63, que eu só fui colocar lá os dados da minha conta nova e os valores foram ressarcidos em 30 dias. Então, assim, é uma forma que o governo tem de limpar esse extrato que fica pendente, que fica dando trabalho para que os técnicos do Banco Central fiquem gerenciando e também fazer com que a população resgate o que é direito dela, né? E o governo, ele tem aprovado pelo Senado que o seguinte, olha, se as pessoas, com toda essa propaganda, não resgatar, o governo quer utilizar, ou seja, esse dinheiro vai para o caixa do governo, na verdade, e aí depois o governo vai começar a utilizar esses valores, seja para uma desoneração de folha, seja para poder cobrir algum prejuízo fiscal, que essa meta desse ano ainda não está 100% garantida que nós iremos cobrir, ou seja, o dinheiro vai tudo para o mesmo caixa para poder fazer o que o governo achar que é mais emergencial, entendeu? Exato. Então, quem lá encerrou uma conta, que tinha um saldinho ainda, quem tinha a cota de consórcio e parou ali no meio, né? Não pagou mais, encerrou, bloqueou ali a cota. Tem que ficar de olho para ver se tem realmente algum dinheiro a receber. Em época tá tão difícil, o dinheirinho tá tão curto, não dá para deixar dinheiro parado, né? Agora, tem uma outra informação chegando aqui, professor, eu gostaria da sua avaliação, que é a seguinte: as cotações internacionais do petróleo despencaram nesta semana, elas atingiram os menores níveis em quase 3 anos. O petróleo tipo Brent, referência internacional de preços negociado em Londres, chegou a ser cotado a 69,19 dólares por barril. Foi o menor patamar desde o fim de 2021. O WTI negociado nos Estados Unidos chegou a 65,75 dólares por barril. A Petrobras ainda deve esperar para definir o corte nos preços dos combustíveis. Agora é o seguinte, a gente checou agorinha há pouco as cotações, o Brent está em 71,89 o barril, ou seja, deu uma subidinha, e o WTI continua abaixo dos 70 dólares, 68,88. O que causou essa queda nas cotações, hein, professor? Bom, muito bem. Sobre o petróleo, você vê que é uma commodity, né? É uma matéria-prima que é utilizada no mundo inteiro para diversas indústrias e para a produção de diversos produtos, tá? Principalmente a questão de combustível e energia. O relatório da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, lá tem muitos analistas, tem muitos estudiosos que ficaram a vida inteira, né, que trabalham a vida inteira só estudando as tendências, as produções, o consumo do volume de barris e de extração no mundo inteiro. E o que eles têm identificado, Kelly, nesse último estudo elaborado agora em agosto, tá, pela OPEP? Seguinte, que para esse trimestre de 2024 final,
que é outubro, novembro e dezembro, e para o primeiro trimestre de 25, janeiro, fevereiro e março, existe uma redução na projeção, tá, de demanda por petróleo no mundo como um todo. Tá? Então, assim, os países como um todo estão reduzindo um pouco a demanda por essa commodity, por esse produto. E, principalmente, o impacto dessa demanda vem da China. A China é uma grande economia, a segunda maior economia do mundo, é um país que consome bastante e que também exporta bastante. No entanto, também consome muito petróleo. Então, quando a China tem uma certa desaceleração, lá o PIB já não é mais como antigamente, 6%, 7%, que é o que chegou a crescer há pelo menos uma década atrás. Hoje o PIB cresce 4%, 5%, ainda é muita coisa, mas ainda não é no mesmo volume do que antigamente. Então, quando a China desacelera um pouquinho, o mundo inteiro sofre. Então, a OPEP juntou a menor demanda dos países com essa contribuição de consumo e produção menor da China, fez com que o preço do petróleo caísse. Você vê um dado agora do petróleo Brent, que é o petróleo preço padrão a nível mundial. O pico dele foi lá em junho de 2022, a 122 dólares o barril. E agora está em 70 dólares arredondando. Ou seja, só aí a gente já tem uma queda de quase 40%. Aí você fala assim, poxa, mas será que por que caiu tudo isso? Porque a gente também estamos num momento de transição energética. Tem muitas novas matrizes solares, né, eólicas por aí, que também tem impactado nessa queda de demanda. Viu, mas aí quem está acompanhando a gente fala, poxa, mas caiu 40% e no meu bolso, onde foi parar essa redução de 40% que eu não vi, né? Por que não, para a gente aqui, o preço não cai? Exato. O que acontece? Nós, nos países aqui emergentes, por exemplo, como o Brasil, nós produzimos aqui o petróleo, tá? E também exportamos e importamos uma parte. Alguns derivados a gente importa, outros a gente exporta. Só que no balanço final, o nosso preço, essa queda não é refletido tanto no nosso preço. Por quê? Porque tudo que a gente importa, tá? Está atrelado ao dólar. Então, por mais, Kelly, que o preço do petróleo caia, se a moeda do dólar tiver valorizado, a gente não sente aqui no bolso. Por quê? Porque nós somos muito dependentes também de vários produtos serem importados e isso acaba impactando na inflação. Então, muitas vezes, a população não entende. Fala, poxa, mas se o petróleo caiu, por que a gasolina não caiu? Porque a nossa moeda está desvalorizada em relação ao dólar. O dólar é uma moeda padrão negociada em pelo menos entre 60% e 70% das transações no mundo inteiro. Tá? Então, é por isso que a população não sente no bolso. Eu estive aqui olhando o comentário da Magda Chambriard, da presidente da Petrobras. Ela acredita que se cair, vai cair um pouquinho nos próximos 30 ou 60 dias nas bombas brasileiras, mas não chega a ser todo esse volume de 40%, que é o que a gente viu aí nesse período de 2 anos. De qualquer forma, toda redução no preço é bem-vinda, né? Professor, muito obrigada pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Kelly, eu que agradeço pelo convite, obrigado a você, obrigado pela sua equipe e a toda a nossa audiência do Conexão Record News. Obrigada mais uma vez, professor.